Bom, pessoal, vamos lá. Na semana passada, então, nós falamos e finalizamos um pouco da estrutura da administração pública direta. Ou seja, falamos sobre a estruturação dos órgãos públicos, algumas classificações, falamos um pouquinho dos agentes, né, dos agentes públicos e também de algumas classificações. Então, depois de passar aí sobre as teorias que envolvem os órgãos públicos da administração direta, não é isso? Nós vamos começar hoje a falar sobre a administração indireta, né? Então, o conceito de administração direta e indireta, vocês vão ter aí em algumas aulas para trás, né? Que eu separei aí as duas diferenças da administração pública direta e da administração pública indireta, ok? Então, hoje, basicamente, a gente vai falar dentro da administração indireta, nós vamos começar a focar naquelas famosas, né, que a gente tanto escuta falar, autarquias, beleza? Então, o que são essas autarquias? Onde que a gente vai encontrar a fundamentação legal delas, né? E a gente tem que entender que essas entidades que nós vamos começar a falar aqui, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e por aí vai, elas são espécies aqui da administração pública indireta, ok? Elas são justamente aquela desconcentração da administração pública que eu tive que dividir em administração pública direta e administração pública indireta, tá? Então, nós vamos ver todas essas espécies de entidades, começando pelas autarquias, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui é um conceito, né? Um conceito construído aqui e um conceito da Maria Silva de Pietro, que, como eu falei, é um livro que eu utilizo bastante como teoria, mas vocês podem encontrar qualquer outro doutrinador de direito administrativo e que vai falar bem a mesma coisa, combinado? Então, essas autarquias, pessoal, são entidades administrativas autônomas, ok? Elas são autônomas ao Estado. Embora elas sejam criadas pelo Estado, ela vai ter todo um sistema de administração próprio. Elas vão ser criadas por leis específicas, então só existe uma autarquia no momento em que se cria uma lei, e esta lei vai falar sobre a criação de determinada autarquia, ok? Isso é muito importante. De cara, a gente tem que entender que autarquias, elas são criadas por lei. Elas têm personalidade jurídica de direito público, personalidade jurídica, pessoa jurídica de direito público. Não vão ser pessoas jurídicas de direito privado. Diferente, por exemplo, das fundações. Vou falar sobre fundações depois. Só estou fazendo uma equiparação aqui. Fundações, a gente vai ter fundações públicas e fundações privadas, né? De direito público e de direito privado. Então, as autarquias, elas sempre são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, com capacidade de autoadministração, né? Então, eles é a própria entidade que vai administrar ali o que tem para fazer, o seu banco de pessoal, o seu banco de gastos e por aí vai, ok? Para quê? Para desempenhar um serviço público que era para ser desempenhado por quem? Pelo Estado. Então, quando eu crio a autarquia, é justamente um resultado da descentralização, ok? É o resultado da descentralização do Estado, fazendo com que entidades mais capacitadas ou mais específicas vão tratar de determinado
assunto, né? Em vez de eu só simplesmente pegar uma coisa que tem que ser tratada e cuidada pela administração pública e jogar para a administração pública direta, eu crio uma pessoa jurídica de direito público, que vão ser as autarquias, né? Então, eu crio uma pessoa jurídica de direito público através de lei e vou atribuir para ela o desempenho de determinado serviço público, ok? Mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Quando eu falo mediante controle administrativo, é porque aquela entidade, aquele ente da federação que eventualmente criar uma autarquia, ok? Aquele ente da federação que criar uma autarquia, ele obviamente que ele vai ser responsável, ok? Obviamente que ele vai ser responsável por controlar, entendam, não é por subordinação, porque não tem nada a ver, mas é por controlar se aquela entidade está fazendo ou não o trabalho dela, combinado? Por exemplo, nós vamos falar aqui, né? O INSS. O INSS é uma autarquia. Cabe ao poder público federal, de alguma forma, controlar o exercício dessa autarquia. É claro que esse controle vai estar estabelecido mediante legislação. A própria lei que institui essa autarquia vai falar o que o poder público pode exigir dela ou não, quais tipos de prestações de contas que o poder público pode exigir delas, tá bom? Então, olha só, a gente tem um decreto-lei, pessoal, que é o que a gente usa aqui para exemplificar as autarquias, que é o Decreto-Lei 200 de 1967. E nela vai ter uma seguinte definição, permita-me aqui a leitura. Autarquia é o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica. Professora, Oi? só um minuto. Você passou o slide? Não, Não, né? Ah, tá. não, Não, só porque para mim passei apareceu um não. borrãozinho É aqui na porque tela. isso que eu estou lendo agora está dentro do decreto. Está dentro do Decreto-Lei 200. Tá bom? Beleza. Lá no Não, artigo beleza. 5º, no inciso 1º. Eu só estou, na verdade, pegando essa conceituação que eu coloquei nesse slide e equiparando como que está na legislação, no decreto, tá? Que vai falar o seguinte: a autarquia é um serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram para seu funcionamento uma gestão administrativa e financeira descentralizada. Então, o que eu estou falando? Eu estou pegando o INSS porque eu acho que a gente conhece bastante, assim, no nosso dia a dia, a gente consegue compreender melhor o que é o INSS. Então, o INSS, por exemplo, ele vai ter uma gestão, né? Ele vai ter o chefe ali da própria autarquia e seus vários outros gestores que vão determinar como que se gasta, qual a quantidade de pessoas trabalhando no setor A, B e C, o patrimônio, né? A receita recolhida são deles. E a atividade não era serviço, não era obrigação do serviço público ou obrigação do poder público instituir vamos colocar assim, algum centro para organizar questões da Seguridade Social? Então, não é uma coisa muito específica para funcionar melhor, eu descentralizo isso da administração pública direto e coloco isso na responsabilidade de uma pessoa jurídica que vai fazer essa coisa funcionar melhor. Então, a autarquia ela é criada para isso, é para fazer um serviço que deveria ser feito pelo poder público, ok? Então, elas vão funcionar aqui como uma personificação de um serviço público que deveria ser prestado pela administração pública, mas
para o melhor andamento, eu faço o quê? Eu crio, através de lei, uma nova pessoa jurídica que vai responder por aquela entidade, ok? Então, é importante também aqui já frisar, gente, que a administração pública deveria fazer determinados papéis. Então, falei, instituir demandas da Seguridade Social. Um minutinho só. Instituir demandas da Seguridade Social. Então, eu crio o INSS, através de lei, para que o INSS seja capaz de gerir, né, de cuidar daquele serviço público, daquela atividade que deveria ser prestada pela administração pública direta, entende? Mas vai funcionar melhor se for através de uma outra pessoa jurídica, combinado? Então, só a título de exemplificação, coloquei aqui, ó, alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de autarquias, para que antes da gente falar sobre elas, propriamente dito, a gente saiba do que a gente está falando. Então, como exemplo, eu coloquei aqui a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o INSS, que eu acabei de explicar, o Banco Central do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES. Então, o que acontece? Estou falando aqui só para a gente entender um pouquinho o que são, né, essas autarquias. Então, claro que tem várias outras aqui, mas eu acho que essas aqui exemplificam bem. Bom, para quem não sabe, a Anatel, ela vai ser o quê? É uma agência reguladora do setor de telecomunicações. A gente tem ouvido, tem ficado muito em alta falar sobre as questões das agências reguladoras, então, eu não sei se todo mundo já sabe quais são os papéis delas, nós vamos falar mais especificamente depois. Mas agências reguladoras é para aquela agência regular as questões daquele setor social. Então, por exemplo, tem a agência reguladora do setor de aviação civil, de telecomunicações, de energia, ok? E aí, as diretrizes das empresas que trabalham nesse setor, elas têm que estar regulamentadas pela agência reguladora. Então, só um exemplo aqui. Sei lá, a Agência Reguladora da Aviação Civil. Ela vai estabelecer uma série de demandas que, para a empresa ser empresa no ramo de aviação, ela tem que obedecer um monte de coisas, assim. Inclusive, uma alteração que teve no ano passado, ou no início desse ano, acho que foi no ano passado já, acho que já foi no ano passado, foi, por exemplo, que poderiam haver empresas da aviação civil com 100% do capital estrangeiro. Antes, a agência reguladora da aviação civil proibia que uma empresa prestasse serviço dentro do Brasil de aviação e essa empresa tivesse mais que 50% de capital estrangeiro. E aí, uma das leis, inclusive, que foi alterada no atual governo, que foi muito interessante, foi isso: a possibilidade de vir empresas com capital 100% estrangeiro, né? Enfim, pode haver vários tipos de questões sobre isso, né? Ah, mas a gente não está investindo, não fala a palavra? A gente não está privilegiando, né? A gente não estaria privilegiando as empresas brasileiras. Tá, mas talvez eu estou dando para o meu consumidor preços mais baratos. Às vezes, ao entrar uma empresa estrangeira, de capital 100% estrangeiro no Brasil, aí eu vou ter que fazer as outras empresas da aviação civil, ó, suar para a concorrência. Eu não sei se vocês têm experiência assim, de voos em outros países, eu nem estou falando de voos internacionais, mas voos dentro de outros países.
Nos Estados Unidos existem empresas, e na Europa também, baratíssimas, né? Que não são empresas que, por exemplo, dão cotas de mala, nem lanche, nem frufru nenhum, mas para quê? Para entregar um preço muito mais em conta, né, para a população. E de outra forma também, se você quer um serviço melhor, um voo mais confortável, que dê algumas regalias, beleza, você paga mais caro. E aí, quando a gente olha para dentro do Brasil, basicamente a gente fala de quantas empresas na aviação civil, gente? A gente fala de... Gol e Azul, não é? Ou tem alguma que eu estou esquecendo? Gol, TAM e Azul. Antigamente tinha a Avianca. Estou tentando lembrar, acho que são só as 3. Gente, são 3 empresas. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu não sei se eu estou sendo clara, assim, mas vocês já pararam para pensar que 3 empresas detêm todo o poder econômico de um ramo, assim, de serviços necessários, de setor? Da mesma forma que se a gente for olhar empresas de telefonia, né? Empresas de energia e por aí vai. Mas é muito interessante a gente analisar. No entanto, né? No entanto, eu estou falando só para exemplificar aqui o papel das agências reguladoras. Então, essas agências reguladoras que precisam existir, em tese, tem gente que vai falar que as agências reguladoras, na verdade, é uma pedra no sapato. Porque, enquanto elas deveriam garantir para a população um preço mais acessível, na verdade, ela faz um acordo ali com esses 3 grandes grupos empresariais, né? E vai falar, não, o que vocês querem? Vocês querem encarecer a passagem? Então, vamos encarecer todo mundo. Agora não vai ser regra mais da lanche, ou então não vai ser regra mais da bagagem. Vocês viram isso, né? Tipo assim, sob o argumento de que os voos seriam mais baratos no Brasil, tiraram, por exemplo, a cota de bagagem. Mas isso hoje em dia é muito mais caro, né? Inclusive, eu não sei se vocês analisaram isso, assim, mas rola essa questão, sabe? Deixa eu colocar isso. Rola essa questão. Mas, em tese, as agências reguladoras, elas existem para não haver abuso, né, dessas empresas em relação a nós, né, ao cidadão. Então, o Instituto Nacional do Seguro Social, eu já falei que é para lidar com a previdência, né, dos habitantes aqui do Brasil. O Banco Central, ele é uma instituição muito importante, mas, na verdade, ele dá as diretrizes financeiras para os demais bancos, né? Os demais bancos têm que obedecer às diretrizes financeiras estipuladas pelo Banco Central. O IBGE, a gente também sempre ouve falar, é uma entidade responsável por cuidar do quê? Do censo, né? Das pesquisas, do censo populacional, censo agropecuário e por aí vai, beleza? Vocês concordam que é dever do Estado, né? Assim, seria um dever do Estado ter um órgão que pudesse ser responsável por cuidar dos censos, né, dessas pesquisas de censo no Brasil? Então, o que eu faço? Eu crio uma lei, eu instituo, né, uma outra pessoa com capacidade jurídica, né, pessoa jurídica de direito público, para fazer esse serviço que o Estado deveria fazer. Então, o Estado ele cuida de criar uma autarquia, tá? E pelo final, coloquei o Banco Nacional de Desenvolvimento, também famoso, né? O BNDES, porque é um banco que ele tem como objetivo ajudar as micros e pequenas empresas, né? Os micros e pequenos empreendedores do Brasil, financiamento, né? Das coisas e por aí vai. Enfim, estou falando que as autarquias elas estão ao nosso lado o tempo todo. Às vezes a gente não percebe que elas se tratam de pessoas jurídicas de direito público, mas aí a gente tem que começar a perceber, combinado?
Não sei se eu estou falando rápido, mas alguém tem alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Não? Tá tranquilo. Parece que é tranquilo, né? Tranquilo. Professora, Tranquilo. Oi, pode falar. essas autarquias, é igual eu li aqui que elas são autônomas, né? Criadas por lei, têm personalidade jurídica, mas e quem que fiscaliza elas? Tem algum órgão fiscalizador delas? Sim, o órgão, na verdade, fiscalizador, não é bem o órgão, é o próprio ente responsável pela criação dela. Então, vamos supor, o INSS não é uma autarquia federal criada por uma lei federal? Então, vai ser a União, né, responsável por verificar se o INSS está fazendo o papel dela. Entendam, ela é autônoma. A União não pode ir lá e botar o dedo, meter o bedelho, dar opinião, não pode. Mas a União pode cobrar que aquele serviço seja feito da maneira como a lei obriga. E na própria lei que institui aquela autarquia, vai falar quais são os limites daquele ente, por exemplo, União Federal, controlar as atividades exercidas pelas autarquias, tá? Pessoal, uma coisa muito importante que eu quero comentar é o seguinte: observem que quando eu falei aqui, deixa eu até voltar, do Decreto-Lei 200, esse Decreto-Lei é um Decreto-Lei federal, então ele só vai, na verdade, falar sobre as autarquias federais. Mas o Estado e o município, ele também pode criar autarquias. Combinado? Então, assim, observe isso. Que, embora a gente tenha aqui o Decreto-Lei 200 como referência, eu estou falando dessas autarquias federais, tá? Inclusive, todas as que eu coloquei ali são autarquias federais. Mas o Estado, né? O ente federativo Estado de Minas Gerais, ele pode criar suas autarquias, mesma coisa, mediante lei específica que vai regulamentar a criação daquela autarquia, ok? O Detran é autarquia estadual, né, professor? Então, é isso que eu estou falando. Aí vai ter o Estado e cuidado que a gente vai ter, por exemplo, em BH, Contagem a Contran, né? Contran? Que fala? Não é? Transcom. BH Trans, Não, BH Trans é Belo Horizonte. Contagem é Transcom. Isso. Então, cuidado quando a gente fala de Detran, Detran, BH Trans, tá? E de Contagem, enfim. Transcom. Gente, eu tô péssimo. Porque a gente tende a confundir, tá bom? Cuidado. Professora, mas eu acho que o Detran é outra coisa, não tem muito a ver com a Transcom e a BH Trans, não? Não, mas eu falo pela nomenclatura, porque o Detran vai ser um departamento de trânsito estadual. É uma autarquia, né, de personalidade jurídica do Estado, ok. Mas quando a gente vai falar de quem que faz as regras, né, que fiscaliza lá a BH Trans, muitas vezes eu vejo isso em prova também, sabe? Estou só fazendo um parêntese mesmo, assim, para vocês não confundirem essas entidades de trânsito, porque toda hora pipoca que aí a gente acaba caindo nisso aqui, entendeu? É só isso que eu estou falando. Entenderam, gente? BH Trans a gente vai ver depois, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista, né? Enquanto o Detran é uma autarquia, tá bom? É só exemplificações. Mas o Detran, então, ele vai ser uma autarquia criada em lei que vai ser regulamentada por todas, né? Por todas as regras daquela lei que institui o Detran. E quem que vai ter que fiscalizar? O ente federativo que instituiu o Detran, ok? Então, assim vai para todos os tipos de autarquia. Se a União Federal, ela cria uma autarquia,
ela não vai regulamentar, cuidado. A regulamentação está em lei, mas ela vai conferir, né? Ela vai fiscalizar, talvez, se aquela autarquia está fazendo o seu serviço público típico de forma satisfatória. E cobrar, né? Cobrar que seja aquilo que está em lei seja feito. Ok? Tudo bem, Professora, gente? então, não ficou tão bem claro para mim. O Vamos lá. Detran, então, o Detran é uma autarquia. É uma autarquia, Tá, tá? mas dentro de cada município existe a Ciretran. O que é a Ciretran, então? Vai ser criado pelo município. Correto. Aí Entendeu? tá uma nova lei para sair agora, que a Polícia Civil não vai fazer mais parte do Detran. Peraí, como é que é? Saiu uma nova lei agora. A Polícia Civil, daqui a pouco, ela não vai fazer mais parte do Detran. Sim. Quem vai fiscalizar o Detran, no caso, vai ser uma empresa privada. Tá, mas é o seguinte, na verdade, o Estado, ele pode atribuir a fiscalização, ele pode contratar empresas para fazer esse tipo de fiscalização. É aquilo que a gente está falando, mas o serviço, assim, só pode fiscalizar sob ordem de quem? Né? Não vai ser uma empresa privada do nada que vai chegar, quer saber, eu vou aqui fiscalizar se esse órgão está fazendo o que deveria ser feito, se o Detran está fazendo. Não, o Estado, ele vai colocar como uma forma auditável, que a gente estava até discutindo isso, uma auditoria externa. Ele contrata um serviço personalizado de fiscalização, né, um mais específico, mais capacitado para fiscalizar determinado tipo de serviço, entendeu? Você está falando que vai tirar essa atribuição da Polícia Civil, não é isso? Sim. E isso vai ser modificado, inclusive, na lei. Aí tem que ter toda uma modificação de lei, tem que ser feito todo o processo legislativo que envolve a criação e modificação de leis. Se for em âmbito federal, a nível de Congresso Nacional, se for em âmbito estadual, Assembleia, né? Ok? O que eu fiz a consideração é porque, por exemplo, se a gente pega a BH Trans, ela é uma sociedade de economia mista, beleza? Aí a gente acha que todos os órgãos, né, todas as entidades que cuidam de trânsito são, na verdade, autarquias. E não são. Entendeu? Nós vamos falar sobre sociedade de economia mista aqui daqui a pouquinho, né, nas próximas aulas. E aí nós vamos fixar quais são as diferenças. Ok? É só para a gente não confundir. Bacana. Ok? Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não ficou claro? Então, as autarquias, elas são criadas por lei, mas essa lei, ela é só lei complementar ou ela também pode ser por lei ordinária? Na verdade, ela vai ser uma lei, né? Ela vai ser uma lei, eu acho que é uma lei ordinária, que vai criar aquela instituição. Deixa eu até conferir isso aqui, peraí. Lei ordinária ou complementar? Não sei. Falando aqui para não... É lei complementar, somente por lei complementar poderá ser criada autarquias. Tá? Estou falando aqui porque eu fiquei na dúvida de falar bobagem para vocês. Então, apenas lei complementar poderá criar autarquias. Ok? Ok. Qual que é a diferença? Isso aí vai mudar só no processo legislativo de lei complementar. Como que é a lei, como que são os processos de leis complementares, tá bom? Ok? Mas... Uma exige maioria simples, a outra maioria absoluta. Como é que é? Uma exige maioria simples, outra maioria absoluta. Absoluta, isso. E aí, pessoal, lembrando que o que a gente está falando aqui é que, a nível federal, a gente tem a lei, o decreto-lei de 200 de 67, que vai falar quais são as características das autarquias. Mas autarquias não podem ser criadas também por leis estaduais, por exemplo?
Posso. O Estado ele pode criar uma autarquia. Só que aí a gente tem que entender que vai ter uma outra lei a nível estadual que vão dar as características das autarquias naquele estado. Obviamente que por ser muito parecido, a gente pega como parâmetro e padrão a lei federal de criação de autarquias federal, que é o Decreto-Lei 200. Tudo bem? Mas não impede que outros entes criem autarquias também, tá? Porque a ideia da autarquia é justamente tirar um peso, digamos assim, da responsabilidade do Estado e dar para uma outra pessoa jurídica mais capacitada a função de execução daquele serviço. Tá bom? São funções consideradas de interesse social. Então, por exemplo, acho que eu até coloquei aqui, no próximo slide, quer ver? Aqui, ó. Até coloquei aqui o artigo da Constituição Federal, que vai falar o seguinte, olha que legal. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Aí, parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens e prestação de serviços. O que eu estou falando? Que lá no artigo 173 da Constituição Federal vai fazer parte da característica das empresas públicas e da sociedade de economia mista o quê? A exploração de atividades ou serviços econômicos. As autarquias não. As autarquias, em tese, elas não estão explorando serviços. Elas estão prestando serviços. Elas estão prestando serviços que eram para ser prestados pela pessoa jurídica Estado. E aí eu descentralizo essa minha responsabilidade de cuidar da previdência social da população, crio, por lei, uma autarquia, que se chama INSS, e agora essa responsabilidade é da autarquia. A autarquia tem que promover meios que garantem que todas as pessoas que, vamos supor, que trabalhem e cumprem aquele tempo necessário para se aposentar, se aposentem. A autarquia vai ter que promover meios para que quando uma pessoa falecer e deixar dependentes, esses dependentes tenham direito às suas respectivas pensões. Inclusive, pessoal, quando eu quero entrar na justiça que o meu benefício, sei lá, minha licença maternidade foi negada, suponha. Eu vou entrar contra quem? Contra a União Federal ou contra o INSS? INSS. INSS. Por quê? O INSS é uma autarquia com personalidade própria. Tudo bem? Ela tem uma personalidade jurídica de direito público, ela foi criada pelo ente União Federal, mas o patrimônio, receita, administração, é tudo do INSS. Então, eu obrigo o INSS a me pagar. Claro, vai ter lá todas as suas formas de agir administrativamente, mas se eu precisar de entrar na justiça, eu entro contra o INSS, com o CNPJ do INSS. Não é da União Federal. Vamos saber disso em processo, que quando se trata de autarquias federais, eu entro com essas ações onde? Na Justiça Federal. Porque é uma autarquia, né? É uma personalidade de direito público. Então, eu vou ter que entrar na Justiça Federal, mas não é contra a União. Não é obrigação da União. É a obrigação do INSS me conferir ou não me conferir o direito. Entenderam, gente? Isso é muito importante a gente falar sobre isso aqui,
até para a gente entender por que essas entidades da administração pública indireta, elas, na verdade, estão fazendo um serviço público. Tirando as empresas, que eu acabei de mostrar ali no artigo 173 da Constituição, tirando as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né, que vão ter aí um viés econômico de exploração comercial daquela atividade econômica, as demais, as autarquias, na verdade, estão, não é fazendo favor, não é? Obviamente que não seria essa expressão, mas é o seguinte, olha, o Estado não tem condição de gerir, então eu crio uma autarquia que vai fazer essa gestão, tá? Gestão administrativa e gestão financeira dessa nova entidade, tá bom? Entenderam? Agora, por exemplo, o Estado, ele tem imunidades tributárias, as autarquias também. Então, várias prerrogativas estatais vão ser estendidas às autarquias, né? Todos os privilégios processuais da fazenda pública, né? Por exemplo, prazo em dobro, né? Que tem prazo, às vezes, para contestar em dobro. Enfim, estou tentando lembrar aqui. Esses privilégios vão se estender também para as autarquias, mas são pessoas distintas. Eu descentralizei, por isso que é importante, quem por aí, gente, só fazendo uma ressalva que a aula está acabando. Quem não assistiu à aula de descentralização, desconcentração e de administração pública direta e indireta, talvez fique um pouco perdido nessas aulas. Então, antes de amanhã, vocês vão lá, assistam essa aula de descentralização, o que é administração pública direta e o que é administração pública indireta, combinado? Para vocês não se perderem. Cuidado, porque uma coisa depende da outra, tá? Volto a falar disso aqui amanhã. Pode ser? Ok, professor. Já acabou. Tchauzinho. Acabou. Beijo, boa aula para vocês. Tchau, Até mais. professora. Tchau. Professora, Oi. você vai falar sobre a questão de prova também? Porque já tem alguns marcando já a prova. Amanhã eu Como falo. irregular, só para eu Amanhã poder eu me esquematizar. Não, amanhã eu Tá posso joia. falar assim, tá? Tá, Jéssica. Obrigada, viu? Beijo, tchau, Boa tchau. noite. Tchau.